Tá aqui o Divaldo Lara, vereador, presidente do Legislativo. Não sei de que nós vamos falar, mas podemos começar com os últimos acontecimentos em Bagé, inclusive com as proposições do governo para venda de alguns imóveis, inclusive com equipamentos, com a venda que está na Câmara para ser votada. Bom dia. Bom dia, Edgar Musa, Jorge Valmor, Josicar. Bom dia a minha colega aqui, Thaís Brasil, a pessoa comprometida também, profissional veterinária, a pessoa comprometida com o trabalho dos nossos produtores. Quero dar um bom dia, boa tarde já para todos os ouvintes. Estava vendo aqui os comentários da política do Jorge Valmor. Acho engraçado porque não tem nada tratado ainda, nada combinado, mas o Jorge Valmor já escalou. Ele já escalou já escalou a chapa para disputar a eleição, já montou o governo, meu Deus do céu, até rapaz. Um secretário já arranjou para Depois não acontece eu fico achando engraçado, mas tudo bem, faz parte isso. Depois não acontece isso, é que não, eu não disse isso, não bota na minha boca essa coisa. Sei aonde foi a reunião e sei quem participou da reunião. Todo mundo sabe, Jorge. Não, tu não só sabe. Não, tu não sabe. Eu sei, tu não sabe. Sei mais do que tu imagina, só não falo em hipótese, eu falo em coisa já realizada. Mas o bom de ver os debates aqui são sempre inteligentes, debates articulados, engraçados, tem de tudo um pouco. Por isso que esse programa tem a grande audiência que tem, Musa, porque é um programa autêntico, né? Tem autenticidade, não é nada montado, né? Se bater boca autêntico, nós estamos técnicos. A montagem muitas vezes é ao vivo, aqui no microfone. Mas assim, eu quero dar um abraço no Armando Otti, que saiu daqui agora há pouco, um grande amigo, um parceiro, assim como os progressistas, assim como os demais líderes do município, dos demais partidos, que a gente tem sempre uma excelente relação, o próprio Manuel Machado, do PSDB, o próprio Fernandinho Teixeira, o Baiar Páscoa Pereira, do PMDB, o Eduardo Deibler, os demais partidos que compõem essa nossa relação, o Ricardo Cogo. Quero mandar um abraço ao Dr. Vargas, esse grande amigo, tem sido um conselheiro nessa minha caminhada, tem sido uma pessoa que tem me aconselhado bastante, ainda ontem estava com ele, então um abraço ao Dr. Vargas e as pessoas que querem o melhor para o município. E fala português correto, né, Divaldo? Porque uma das coisas que ele mais observa na fala aqui no rádio é sobre como nós falamos. E ele, por exemplo, eu outro dia encontrei ele no mercado, e ele disse que ouve o meu programa Os Seguidores de Cristo à noite, ouve sempre, a Carminha também confirmou isso, mas aí ele já me fez uma crítica: tu tá falando nós. Então tem que maneirar ele corrige o português que a gente erra. Corrige. Ontem nós estávamos acompanhando o Jornal Nacional juntos, e a Carminha estava junto, e na repercussão do impeachment no Senado, nos depoimentos, e uma das senadoras ligadas ao governo disse: a presidenta Dilma. Aí ele disse: não, presidenta não. Não existe o presidenta, é presidente. O Varguinha se invoca, não tem história. Então é bem isso que tu falou mesmo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, admiração, assim como pelos demais pedetistas do nosso município, pelas lideranças, né, que trabalham forte para mudar a realidade hoje da nossa cidade. O que me traz aqui, Musa, e antes de falar a questão dos imóveis, eu só quero fazer um registro muito importante de uma vitória que nós tivemos, uma vitória preliminar que nós tivemos no Tribunal de Justiça do nosso estado, onde a desembargadora deu decisão favorável ao vigor da lei, da minha autoria, com a subscrita pela vereadora Sônia e vereador Edmar,
com o cancelamento, a extinção da cobrança de água e esgoto dos terrenos de Bagé. Eu não tinha tido a oportunidade de vir aqui falar essa excelente notícia para todos os bagienses e aqui no programa, que a desembargadora deu decisão favorável, então, à nossa lei, mantendo em vigor, para que o governo de Bagé não cobre água e esgoto dos terrenos. A partir do vigor da lei, que começou em maio do ano passado. Ou seja, se a prefeitura cobrou de alguém que nesse momento está nos escutando água nesse período, nesse último período de 12 meses, do terreno dessa pessoa, terreno sem edificação, a prefeitura, por decisão judicial, deve devolver, ressarcir o contribuinte que, porventura, tenha sido taxado, né, com esta cobrança, porque a lei já estava em vigor e foi mantida pela desembargadora. Então, uma importante notícia que corrige uma falha que começou em 2002, lá no governo do PT em 2002, que criou a lei que começou a cobrar água e esgoto dos terrenos de Bagé. Você diga de passagem que esse tema é um tema tão antigo em Bagé, tão discutido. Já havia essa cobrança, foi suscitada na base da pauleira da discussão aqui nesse programa, porque é uma barbaridade cobrar consumo de quem não consome. Substituir, e depois ela voltou, como você está dizendo, em 2002, a ser cobrada. E ninguém fez nada, agora não. Agora fizeram e parece que o tribunal, embora em liminar, mas no trâmite normal do processo, acredita-se que esse barbarismo vai ser superado em Bagé. Exatamente, Musa. Mas só para a gente entender, Divaldo, o que aconteceu? O teu projeto foi aprovado, ele foi vetado pelo prefeito? O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, o prefeito vetou o projeto, nós derrubamos o veto do prefeito, aí virou também lei. Por unanimidade, virou lei, e o prefeito entrou na justiça contra a lei. Em que período? Entrou este ano. Entrou este ano. Ele recorreu, então, ele foi à justiça? Foi à justiça para entrar, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Que é o caminho para alegar a inconstitucionalidade de uma lei. Ele fez isso e no pedido dele, que era um pedido de liminar, suspendendo os efeitos da lei, a desembargadora negou, que foi isso que o Edgar Musa falou. E nas suas razões, nas razões da sua decisão, ela disse, né, que a lei, ela entendia que não existia vício de origem por parte da matéria e, portanto, que a lei deveria vigorar, e que porventura o município tivesse cobrado de alguém nesses últimos 12 meses, deveria devolver aos cidadãos o valor cobrado de forma imprópria, indevida, né? Porque não tinha lei para isso. E ainda cabe recurso. Agora vai a discussão com os demais desembargadores. Mas a liminar já é uma antecipação de sentença, ela dá muito bem a indicação do que os demais desembargadores vão... Em termos definitivos. Exatamente. Ela suspende temporário, não pode cobrar mais daqui para frente. Não, autoriza a devolver, mas é em liminar. É evidente que a prefeitura vai ter a disponibilidade da lei aguardando a votação do mérito. Agora, parar de cobrar já tem que parar agora. Não, a lei é com efeitos a partir da sua publicação, ou seja, de maio do ano passado. Se cobrou de maio do ano passado até este presente momento, deve devolver. Mas aí é que está, Divaldo, que eu estou te dizendo. Isso é uma decisão liminar. Só depois do voto do mérito é que vai ter que devolver. Agora, parar de cobrar já tem que parar agora. É só isso que eu estou dizendo, nada mais. Já aconteceu isso há 15, 16 anos atrás em Bagé. A partir do julgamento do mérito, dali para frente, Musa, torna-se, mantém a permanência da relação que existe hoje com o vigor da lei ou a sua anulação. Se tiver anulação, começa a cobrar dali para frente, não para trás. Sim. Isso, em princípio, exatamente o que eu estou dizendo. Não para trás.
Eu estou dizendo, deixa de cobrar agora, é obrigado a parar de cobrar. A partir desse momento Não, tem que cobrança tá anular suspensa. a cobrar. Agora, a devolução do passado, evidentemente, que vai começar a proceder depois do julgamento do mérito. Porque senão tu está abrindo mão de receita sem ter uma determinação judicial. Não, isso faz parte. Eu já sei porque isso aqui eu já passei nesses meus 48 anos de rádio 40 mil vezes pelo mesmo problema. Nós fizemos um pedido de informação ao E o julgamento é DAEB. rápido, né? Normalmente é. Nós pedimos uma informação ao DAEB para que nos informasse qual foi a arrecadação feita em terrenos nos últimos 12 meses. Eles ainda estão no prazo para nos enviar informação e a partir disso nós vamos ter a informação exata do que o DAEB arrecadou, se arrecadou, né, indevidamente nos terrenos. Já fica marcado para devolução. Exatamente. Tá bem. Tá bem, vai. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se o assunto da Thaís seria esse também. Não sei. Pergunta para ela. Eu gostaria de falar um pouco pro homem do campo, que eu tô vendo o Musa aqui fazendo o seu palheiro, e isso me retrata lá na época do meu avô, do meu pai, do meu sogro, que no campo era só o que usavam, né? Eu uso até hoje. O Musa continua fazendo a história, né? Mantém a tradição dos... Mas o que eu gostaria de falar aqui para nossa população, que no urbano está horrível as ruas, né? Que é intransitável. E gostaria que o homem da cidade imagine como é as estradas no campo, né? Que talvez até fosse esse tema que vocês estivessem tratando, mas é uma preocupação que a gente sempre conversa como um futuro governo que será a nossa prefeitura diferente, né? E essa é a nossa ideia, de que um plano para que as estradas se mantenham tão arrumadas, né, quanto as ruas na cidade, né? E como a gente sabe por informações que a frota são 11 máquinas e só 3 estão funcionando. Então vocês imaginem, 3 máquinas para serem distribuídas entre campo e cidade, impossível. Na época que nós estamos, que tem que escoar o arroz, a soja, e isso não chega à cidade, com certeza os custos de óleo, de arroz, que são consumos de todo cidadão, chegarão a quanto? Além do custo indireto, que é quando a máquina estraga pelo barro, né, o trator estraga, o caminhão vira, pouco tempo virou um caminhão, se perdeu aquela produção, né? Então isso tudo agrega no custo no nosso consumidor aqui. Então a ideia é que o homem do campo seja atendido também da mesma forma que tem que melhorar a qualidade do homem urbano. Temos que melhorar a qualidade do homem rural. E um abraço aqui também ao Dr. Vargas, grande amigo do meu sogro, Lauro Tavares, eram amigos íntimos, então, assim, uma pessoa a quem eu respeito bastante, embora não seja do nosso partido, mas uma pessoa que realmente é um conselheiro para nós, né? O Varguinhas é de Bagé. É uma figura de Bagé. Ama a nossa terra, né? E Bagé inteiro gosta dele, tem um relacionamento muito bom. Só uma ressalva, assim, porque a gente às vezes enfrenta esse tipo de problema e já ouviu muita notícia a respeito disso. Não existe nenhum candidato São até agora. todos Pré-candidatos. É sempre bom fazer essa ressalva. Sempre. Por causa da justiça eleitoral. E agora existe na própria nova legislação eleitoral a figura realmente do pré-candidato, né? Que antes não existia, era uma formação do meio político, assim, se tratava aí, fulano é pré, mas agora não, agora existe oficialmente a figura do pré-candidato, que são uns quantos em Bagé, né? E só por Nós temos causa excelentes nomes, né? Nós temos excelentes nomes aí que estão se colocando à disposição. E alguns que estão enrustidos. Também tem, né? Faz parte do jogo, né? Mas é bom para nós. Tem atleta se preparando para entrar em campo e tá lá fazendo, né? Somar, né? O aquecimento, né? Mas é bom para nós em termos de programa manter isso, e até porque o programa como dizem os gaúchos, está muito a cavalheiro nesse aspecto, porque entrevista todos os pré-candidatos, né, e todo mundo fala, quer dizer, não tem esse tipo de problema, mas às vezes alguém arranja algum tipo de coisa para dizer, falaram que o fulano é candidato. A lei eleitoral só nos atinge
quando nós dissemos que fulano é candidato sem ser, Não, por senhor. exemplo. Não. A lei eleitoral só nos atinge no período eleitoral. Aí manda o juiz eleitoral. Agora aqui é livre. A imprensa é livre para perguntar para quem quer que seja. Não pode opinar, mas perguntar pode para todo mundo. Mas não pode dizer que o fulano X é candidato. Eu estou dizendo, o Divaldo Lara pré-candidato a prefeito de Bagé. Mas isso eu sempre disse, nunca precisou da lei. Mas não foi tu, Turquinho teimoso. Eu estou me referindo ao que a Thaís disse. Estou fazendo uma ressalva ao que a Thaís falou ali, para que não paire nenhuma dúvida a respeito disso. Sim, são esperanças de mudanças com qualquer outro pré-candidato que queira que as coisas melhorem, que realmente tenha um Bagé melhor para todos. Embora eu esteja dizendo, o programa sempre fez isso com todos. Quer dizer, não estaria beneficiando o Divaldo, nem o Baiar, nem esse ou aquele. Todos aqui vêm e falam como que é pré-candidato. Mas como tem tanta complicação, às vezes, sem a gente ver motivo nem necessidade, que é bom até fazer essa ressalva. Com certeza todos querem chegar ao melhor, né? Cada um por um lado, mas todos querem o melhor para a cidade. A minha presença hoje aqui, na verdade, é para tratar de assuntos do mandato, nem de assuntos da eleição, né? Mas quem é pré-candidato não está livre. A gente, lógico, sempre responde assim, mas a importância disso que a Thaís falou, da situação das nossas estradas no interior, né? Eu estive final de semana lá no Bento Rengo, na Coxilha do Aedo. E eu fiquei impressionado. É triste de ver as condições das estradas do nosso interior, assim como a triste realidade de quem mora na área urbana, né, nos nossos bairros. Mas tu vê os caminhões escoando a produção, tinha um bitrem e 2 caminhões atolados na estrada. Nós chegamos com um tanque do carro da Câmara rachado aqui em Bagé. Rachou o tanque do carro. A situação não só para quem precisa escoar sua produção e o sustento da sua família e o sustento da sua propriedade, mas a situação de quem precisa botar seus filhos para estudar e que mora no interior, Musa, 28 dias sem as crianças irem à aula. 28 dias. E é a mesma situação da Coxilha é a mesma situação da Pedra Grande, é a mesma situação dos Olhos d'Água, da Serrilhada, da Igrejinha. Enfim, nota-se que houve uma falha, Musa. Se dá um desconto pela questão das chuvas, mas houve uma falha de planejamento operacional na manutenção dessas estradas. Houve esta falha, porque é inadmissível, a situação é generalizada. Se dá um desconto, Thaís, pela situação, né, das chuvas, das fortes chuvas, mas se reconhece que houve uma falha operacional, principalmente nos meses secos, Musa, janeiro e fevereiro, onde são os meses para fazer a base e o preparo da estrada para suportar este momento, que é um momento chuvoso. Se faz a preparação para enfrentar esse momento agora, não é agora. É lá nos meses secos, que são os meses de janeiro, fevereiro e março. E ali houve esta falha, né? Me parece que aconteceu ou por falta de maquinário, ou por falta de pessoal, ou por falta de investimento, seja o que for. Mas as estradas hoje no interior do município deixam muito a desejar, criando uma situação de tristeza. Quem foi para o interior sabe o que eu estou dizendo hoje. Então chancela isso que a Thaís destacou aqui. E eu gostaria de falar também uma coisa que é grave e que eu acredito que o Legislativo vai entrar nisso aí, é que a estrada do Campus Rural, que é uma estrada que alunos usam, né? Todo o curso veterinário e agronomia funciona lá. Eu oficiei para a Câmara de Deputados, conseguimos uma verba federal bem significativa e o município teria que fazer o projeto e perderam o prazo. Então, assim, são quase 300 mil reais que vão voltar por falta de projeto do município. Mais um dos tantos, né? E o Campus Rural é uma receita que fica em Bagé, são alunos, muitos deles de fora de Bagé, que deixam receitas no município. Então, isso aí significa, além de segurança para os alunos, que os ônibus seguidamente tombam, já aconteceu mortes lá por qualidade na estrada,
Isso aí é uma situação assim, ó, que é perda de verba que seria destinada para aquilo lá e vai voltar. Então é falta de planejamento, como falou o Divaldo. Além de falta de planejamento, nós temos um município com a sua base na produção primária. Então, se a base do nosso município é essa, a prioridade é a manutenção naquilo que a produção primária, a única coisa que a produção primária pede: estrada. Só. Estrada. A base do município é essa, não pode faltar estrada. Do município? Mas é o sustentáculo da economia nacional. E pede Tudo tão bem, pouco em relação ao que tudo deixa, bem, né? só que aí é numa política macro, né, Musa? A política municipal para esta área chama-se estrada. O que cabe ao município prover aos seus produtores rurais? Estrada. Nada mais. Somente isso, Nada né? mais do que isso. Pede Então, a gente entende que isso deve ser uma prioridade do governo municipal. E quero falar a questão da saúde. Ontem fiz uma abordagem sobre a Santa Casa, viu, Musa? Muito preocupado com a atual situação da Santa Casa de Caridade de Bagé. Recebi a visita da provedora, Cledinara Salazar, e também do Dr. Manife, me relatando os números e a atual realidade da Santa Casa, e confesso a ti e a todos que estão nos ouvindo que fiquei chocado com as informações. Nós estamos falando de uma despesa e de uma dívida que tem se consolidado mês a mês, uma falta de repasses do governo do estado, somado à falta de repasse do governo do município. O governo do município, que tem a responsabilidade do sistema de urgência e emergência, aí eu entro numa área que tu conhece muito bem, Musa, talvez seja um dos poucos que conheça tanto. O governo do município, que é responsável pelo sistema de urgência e emergência, desde novembro não repassa o dinheiro para a Santa Casa de Caridade de Bagé. Isso gerando, segundo as informações da própria provedoria da Santa Casa, um débito de mais de 650 mil reais da prefeitura com a Santa Casa. Os funcionários estão desde o mês de janeiro sem receber o Vale Alimentação, e se não tiver uma iniciativa por parte do governo do estado em colocar em dia os seus repasses contratados, e também do município em pagar o seu débito, não terá salário este mês. Terão severas dificuldades de pagar o salário este mês, moça. Não terá, não, já está confirmado que não tem. Bom, porque não vem repasse nenhum. Até o quinto dia, pior aí. Até a sexta. Aliás, antes de mais nada, sobre esse tema eu já escrevi na minha coluna hoje de manhã, para não pensarem que eu estou amanhã abordando um tema que você está abordando agora. Já abordei o tema amanhã de manhã e já dou algumas soluções, vice. Acredito. Mas essas soluções passam por ter força e não usar a política em saúde e cobrar de quem tem obrigação de pagar, ou então sustar o serviço, que ninguém é obrigado a prestar serviço para alguém sem receber. Não. Mas isso faz. Se tu ler a minha coluna, tu sabe que já faz 15 anos. Que suspender o serviço causa um impacto e um prejuízo à saúde de toda a população, né? E fechando o hospital? Pior ainda. Tá. Mas acredito que o momento é de responsabilidade de todos os políticos e de todas as lideranças do município de estar ao lado da Santa Casa nesse que é um momento severo, difícil. Nós vamos ter um congelamento do orçamento da União nos próximos 45, 60 dias, em função da troca de governo. Eu calculo isso porque conheço o orçamento. Certamente contratos e repasses feitos aos estados e aos municípios serão suspensos em virtude da função do impeachment, o que vai dar um agravamento para quem já tem dívida. E veja o que o estado também está fazendo. O estado paga a sua folha e deixa para pagar os seus contratos depois que paga a sua folha. Mas como é que fica
aqueles contratados, prestadores de serviço que têm que pagar sua folha como a Santa Casa? Como fica nessa atual circunstância? Não tem liquidez, Musa, não tem saldo em caixa, tem dívida consolidada. Então é muito preocupante. Eu acredito que é uma responsabilidade de todos em Bagé, da Câmara, da Prefeitura, de todos os políticos, dos deputados de Bagé, da sociedade, e não deixar essa situação estourar lá na ponta, que é a suspensão de serviços para a população. Que se seguir assim, é isso que tu falou. Vai acabar tendo sim redução de serviço, vai acabar tendo sim uma redução no tamanho da prestação de serviço feito hoje pela Santa Casa, que é um hospital regional e estratégico na nossa cidade e na nossa região. Então, só para relatar esse ponto. E com relação à tua primeira pergunta, Edgar Musa, sobre a venda dos imóveis, ontem tivemos lá na Câmara a presença da Associação Bagense dos Apicultores. Estiveram aqui também? Estiveram aqui. Deixaram mel para vocês aqui? Não. Não trouxeram mel? Não me trouxeram. Bom, o mel, eles estão colhendo mel, tá bem na época da colheita do mel, né? Não, eu estou com própolis, eu tenho bastante, eu preparo remédio espetacular com própolis. Então, assim, nós temos uma situação em que eles estão amparados pelo convênio, Musa, aditivado até o final de 2016. Sim. Portanto, a prefeitura não pode vender um imóvel que está conveniado a sua cedência até o final do ano. Isso mostra que assim que realmente o governo não tem observado as leis, não tem observado as normas, e como fez lá com o Parque do Gaúcho, querendo vender o Parque do Gaúcho, a cidade cenográfica, que é tombada como patrimônio cultural e imaterial do nosso município. Então, nós entendemos que não é o momento de vender os prédios da prefeitura, está no final de governo. Final de governo é final de ajustar as contas, e não fazer mais contas ou vender aquilo que a sociedade tem como um prédio com função social. A Casa do Produtor está em funcionamento, está produzindo mel, está embalando mel, são de 300 a 500 toneladas por ano, uma média de produção. De toda a região. Aqui o terreno do mercado público é utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Santa Fé está funcionando. Então, esses imóveis são inadmissíveis. Ao apagar das luzes, o governo promover a sua venda para tentar fechar o seu caixa, sendo que não tem projeto básico para obra nenhuma, viu, moça? Eu destaquei isso. Inclusive, escrevi isso na minha coluna no jornal. Disse, olha, não há projeto básico para a construção de obra e asfaltamento. Tá aqui, chegou um projeto lá, estão vendendo Santa Fé. Bom, fui olhar, li todos os projetos, os 8 projetos. Fui olhar, fui procurar aonde está a conta específica para depósito daquela venda e aonde estava o projeto básico para obra, para aplicação daquele recurso. Não tem conta específica e não tem projeto básico. Só uma perguntinha, pois nós estamos atrasados, Divaldo. Essa sua ideia encontra respaldo na maioria da Câmara? Olha, Musa, nós estamos trabalhando nisso, né? Hoje não tem maioria, não. O governo já anunciou que tem essa maioria. Conseguiu o apoio do vereador, um vereador do PMDB, que já anunciou isso publicamente, que vai votar a favor da venda dos imóveis. A nossa fala tem sustentação na maioria da sociedade. Se perguntar para empresários, se perguntar para as lideranças do nosso município, para a opinião pública, para o cidadão não quer a venda de imóvel agora no final do governo. E nós estamos trabalhando com essa grande opinião pública a favor, trabalhando as demais bancadas na Câmara, como por exemplo a bancada do PR, que nós queremos, sensibilizar para que não vote com o governo a venda dos imóveis. Bueno, como eu não tenho mais tempo, eu tenho Fechado. mais uma entrevista aqui, mas vamos engatar outro jogo aí pra gente trocar de ficha.
Tá? Obrigado pelo espaço, Musa. Agradeço a Thaís aqui, tá junto com a gente, Josicara, todos os ouvintes. Nós chegamos aqui sem marcar nada, tu nos deu espaço para seguir falando. Obrigado. Isso é a comunidade, né? Tá bem. Desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Boa Obrigado. semana, obrigada.